Liturgia do Ordinário, capítulo 10. Bebendo chá, santuário e sabor. Por enquanto, estou ignorando as meias e os brinquedos espalhados pela minha sala de estar para sentar no meu sofá e beber chá. Eu pauso para observar e saborear o chá preto ondulando contra o branco brilhante da minha caneca favorita, os galhos encurvados das árvores no final do inverno do outro lado da janela, o calor do vapor do chá contra minha face, a luz decrescente ainda se esticando em longos retângulos pelo chão. Na nossa casa, momentos tranquilos assim são raros. A fim de aproveitá-los, tarefas, distrações e preocupações importunas precisam ser deixadas de lado deliberadamente. Depois de Deus terminar cada ato criativo em Gênesis 1, ele declara que a sua criação é boa e nos dá liberdade para gozar da sua bondade. Não é por acaso que o salmista nos convida a provarmos e vermos que o Senhor é bom. Não só pensar ou confessar que o Senhor é bom, mas provar. O meu corpo, este chá e o tranquilo entardecer estão me ensinando a bondade de Deus por meio dos meus sentidos. Eu estou provando, ouvindo, sentindo, vendo e cheirando que Deus é bom. O prazer é a nossa profunda resposta humana a um encontro com a beleza e a bondade. Nesses momentos de prazer, de alegria, deleite, deslumbramento e festa, respondemos impulsivamente a Deus com os nossos próprios corpos. Sim, é verdade. A tua criação é muito boa. Eu amo chá quente e café também, especialmente gelado no verão, e banhos de banheira com um bom livro, e barulho de chuva no teto, e guacamole caseiro. Amo fazer caminhadas de tarde, logo antes do sol se pôr, quando tudo está tranquilo. Observo a paisagem mudar com as estações. Os meus pensamentos se revezam entre uma grande questão da vida, um gato na janela, uma conversa difícil da semana anterior e a cor da casa do vizinho. Às vezes, durante as melhores caminhadas, eu nem noto sobre o que eu estou pensando. Só caminho e chego em casa mais tranquila. Jonathan relaxa com música, às vezes Haydn e outras vezes com DC Hardcore dos anos 80, ambos com seu próprio tipo de beleza e prazer. Nós dois gostamos de assistir à TV ou a um filme juntos nas noites de sexta. Ele prefere shows apocalípticos sobre zumbis matando todo mundo e eu gosto de ver pessoas bonitas conversando, mas a gente dá um jeito. Misteriosa e maravilhosamente, Deus se alegra ainda mais do que nós com a leve amargura do chá, sentir a luz do sol na pele, um abacate maduro, um lick de guitarra perfeito ou uma boa reviravolta no enredo. Em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, o demônio sênior maldanado repreende o seu subordinado por permitir a seu paciente a menor experiência de prazer. Uma caminhada num lugar bonito, chá ou um bom livro que ele gostou, não para fazer observações inteligentes sobre ele e aos seus novos amigos, mas por puro prazer. Tanto o prazer quanto a dor, diz Maldonado, são indubitavelmente reais e, por isso, dão aos homens que os sentem uma pedra de toque da realidade. Ele diabolicamente adverte que as pessoas não deveriam ser permitidas a ter qualquer tipo de preferência pessoal forte, mesmo se isso for por algo bem trivial, como o gosto pelo jogo de cricket, ou colecionar selos, ou tomar chocolate quente. Embora pequenas práticas de prazer pareçam triviais, o demônio vê nelas um tipo de inocência, humildade e esquecimento de si mesmo. O relacionamento da nossa cultura com o prazer é complexo. Por um lado, parecemos ser obcecados com o prazer. Nós exageramos e comemos demais. Somos viciados em entretenimento e sobrecarregados de pornografia, gratificação sexual e violência dentro e fora das telas. Ironicamente, a ganância e o consumismo calejam a nossa capacidade para o deleite. Quanto mais nos entregamos aos prazeres, menos prazeres encontramos. Somos cínicos, hedonistas e estoicos glutões. Na nossa sociedade consumista, gastamos energia e dinheiro infindáveis buscando prazer, mas nunca nos saciamos. O pragmatismo, outra poderosa força cultural,
pode macular o nosso desejo por beleza e alegria. Nós não construímos estacionamentos por seu apelo estético. É só porque precisamos de um lugar para colocar os nossos carros. O workaholismo e a conectividade online constante militam contra a nossa capacidade de nos fazer presentes no prazer do momento. A igreja tem uma reputação de ser anti-prazer. Muitos caracterizam cristãos em geral da forma como Mencken descreveu erroneamente os puritanos. São pessoas que morrem de medo de que alguém, em algum lugar, possa estar sendo feliz. Na realidade, a igreja tem sido pioneira na arte da alegria e do prazer. O estudioso do Novo Testamento, Ben Witherington, destaca que foi a igreja, não o Starbucks, que criou a cultura do café. O café inventado pelos monges etíopes. O termo cappuccino se refere ao tom de marrom usado para os hábitos dos monges capuchinos na Itália. O café nasce da extravagância, de um Deus extravagante que fez um povo extravagante, que fez toda uma arte a partir dos prazeres dos grãos tostados e leite espumado. Uma cultura formada pelo Evangelho irá honrar a alegria, festa e formosura que sejam boas e corretas. O culto e a comunidade cristãs nos deixam um legado de beleza. As pinturas de Rembrandt, os poemas de Gerard Manley Hopkins e a música de Bach e do U2, basílicas, iconografias, bolo rei, Guinness, a cerveja artesanal e a lista poderia continuar indefinidamente. Até os puritanos, desprezados por Mencken, parecem bastiões do prazer comparados aos estressados americanos modernos que trabalham demais. As comunidades puritanas separavam um dia todo mês para uma recreação comunitária. Era um dia de brincadeira e lazer, uma festa para a cidade toda. A despeito do estereótipo, os puritanos eram grandes defensores de celebrar os prazeres do sexo dentro do casamento, até mesmo para as mulheres. Quando nos alegramos com a criação de Deus, nós refletimos o próprio Deus. Deus não pronuncia a criação como boa como se fosse um estoico, como um gerente desinteressado, dando um ok numa lista de controle de qualidade para que ele possa ir embora mais cedo. Deus se alegra com a acústica perfeita das ondas do oceano, se inebria com a intensidade do chocolate amargo e se gloria com os ovos de coelhos e o pupilar do pavão. J.K. Chesterton via em Deus um deslumbramento infantil. As crianças nunca se cansam de beleza e prazer. Elas abraçam a alegria livremente. Elas não se sentem culpadas quando gastam tempo para procurar penas, inventar um jogo ou saborear um doce. Chesterton imagina que Deus se delicia com o prazer da sua criação como uma criança entusiasmada. As crianças têm uma vitalidade abundante, são impetuosas e livres de espírito e, portanto, querem as coisas repetidas e inalteradas. Elas sempre dizem, faz de novo, e o adulto faz de novo até ficar quase morto. Os adultos não são suficientemente fortes para exultarem na monotonia, mas talvez Deus seja suficientemente forte para exultar na monotonia. É possível que Deus diga ao sol todas as manhãs, faz de novo, e diga à lua todas as noites, faz de novo. Pode ser que não seja uma necessidade automática que fez todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus faça cada margarida separadamente, mas não se canse de criar cada uma delas em particular. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de infância, pois nós pecamos e envelhecemos, e nosso Pai é mais jovem do que nós. Nós pecamos e envelhecemos, ficamos calejados para as maravilhas ao nosso redor. Embora pareça contraintuitivo, a alegria exige esforço. Por toda a nossa vida, precisamos reaprender a abandonar a folia e a diversão. Por toda a história cristã, o culto tem sido uma experiência profundamente sensorial, um campo de treinamento para o prazer e a alegria. Os cristãos são um povo cantante. Desde os antigos monges cantando os salmos até a inódia wesleyana, a música sempre se tornou uma forma da igreja aprimorar a sua teologia e prática com arte e beleza. A cada domingo, em cada canto da terra, você pode ver cristãos cantando. De canto gregoriano até spirituals afro-americanos, passando por bandas acústicas de louvor, canto síriaco e
Kuaya, do leste africano. Ouvimos a música ecoando de cada comunidade congregada de cristãos. No seu melhor, a arquitetura da igreja acentua a beleza da luz e da sombra, do espaço e da forma. Isso não quer dizer que todo o templo seja do mesmo jeito. Eu já fui em culto num refeitório de escola, numa cabana com forro de palha, numa catedral de pedra com abóbadas altaneiras e em uma igreja do interior, pequena. E em cada lugar, os adoradores buscaram intencionalmente deixar o seu espaço bonito, sabendo que Deus é digno de ser adorado em e por meio da beleza. Espie num espaço de culto e você vai ver incenso, flores, vestimentas de um branco bem claro, danças, velas, bandeiras ou obras de arte e de música. Glória! Nós provamos, nós cheiramos, nós ouvimos, nós vemos, nós sentimos. Nossos sentidos tomam vida no culto. Na minha igreja, antes de qualquer um falar qualquer coisa, o templo já sussurra uma história. Vemos um desfile de cores mudando de acordo com as estações. Roxo, depois branco, depois verde e às vezes vermelho. O recinto fica cheio de velas. As velas do Evangelho e das Epístolas sempre ficam acesas juntas, simbolizando a unidade das Escrituras, e uma vela alta e branca chamada de Vela de Cristo, que se avoluma no centro. Há algumas estações em que o templo fica decorado e ornamentado e outras estações em que ele está varrido e simples. Há uma fonte cheia de água e uma mesa envolta com lençóis. Tem um cálice e um pranto. Esses símbolos e essas estéticas recontam silenciosamente a história da vida de Cristo e ensinam teologia. Na maior parte da história, a maioria dos crentes não podia ler. Então, a liturgia cristã intencionalmente lhe ensinava o Evangelho de forma pré-letradas. Mas, mesmo hoje, cada um de nós, quer na primeira série, quer como professores de física, ainda aprendemos o Evangelho de formas pré-letradas. Nós absorvemos, nós aprendemos o que cremos. Como diz James Smith, do corpo para a cabeça e não da cabeça para o corpo. Precisamos provar e ver que Deus é bom se é para realmente acreditarmos nisso. A liturgia cristã nos treina a reconhecer e responder à beleza. Nós aprendemos a abraçar os prazeres de ser humano e da cultura humana. Nossa sede inata, dada por Deus por alegria e formosura, é direcionada para o único que pode saciá-la, o próprio Deus, que fomos feitos para gozar eternamente. Isso muda de cultura para cultura. Numa igreja remota do leste africano, eu levei o cálice aos meus lábios e fiquei surpresa de ver que, ao invés de vinho, provei uma Coca-Cola. O vinho era difícil de chegar onde estávamos e o suco de uva era inexistente. A Coca era a bebida da extravagância. O missionário me disse que, na manhã de Natal, as crianças ganham 2 presentes: carne e Coca-Cola. A Coca era usada neste culto porque esses crentes queriam que usássemos do bom e do melhor, e de fato, naquele domingo era um prazer de luxo. Cristo estava entre nós e, mesmo em meio à pobreza, o culto era abundante. O local onde prestamos culto se chama santuário, do latim sanctuarium, derivado de sanctus ou santo. A palavra santuário se refere a um lugar sagrado, mas porque as igrejas outrora eram lugares de asilo jurídico, o termo passou a significar um lugar de abrigo, um porto seguro ou um refúgio. Na minha vida diária, encontro momentos de santuário, momentos em que o deslumbramento ocorre ao meu lado e me dá um empurrãozinho. Lembro quão bem eu sou cuidada. Este tranquilo momento com a minha xícara de chá é um momento de santuário em todos os sentidos, um porto seguro de beleza e um lugar de culto. A fumaça aquece o meu rosto como incenso. Em Cartas a Malcolm, C.S. Lewis dedica uma linda carta à questão do prazer. O seu conselho é: comece onde está. Ele escreve que antes ele pensava que tinha de começar por citar aquilo em que cremos a respeito da bondade e da grandeza de Deus, por pensar sobre a criação e a redenção e todas as bênçãos da vida. Pelo contrário, diz ele, deveríamos começar com os prazeres à mão. Para o autor, era uma caminhada perto de um riacho. Para mim, neste momento, é a maravilha da água quente e das folhas desidratadas.
A maioria de nós ama esses momentos no nosso dia a um nível visceral. Nós sabemos intuitivamente que bondade e belezas estão conectadas com o divino, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes. Tiago 1,17. Nós não somos fundamentalistas extremamente ascéticos tentando tampar a alegria ou prazer onde quer que for encontrada. Nós naturalmente saudamos esses momentos com gratidão. Porém, mais do que isso, nós respondemos com adoração. Nós só somos gratos pelo prazer. Nós não somos apenas gratos pelo prazer. Os nossos corações se perguntam qual tipo de criador faria um mundo que transbordaria com tanta amabilidade e beleza. Como Lewis diz, a mente remonta do raio de sol ao próprio sol. Contudo, é tanta coisa que milita contra esses pequenos momentos de glória no nosso dia. Para mim, a ansiedade e as preocupações irritantes estão sempre mudando no pano de fundo, me roubando a capacidade de simplesmente respirar. Tenho de aprender a me render, a desistir da minha frágil ilusão de controle e relaxar entregue à beleza. Como pessoas ocupadas, pragmáticas, apressadas e distraídas, desenvolvemos hábitos de desatenção e perdemos as minúsculas teofanias do nosso dia. Mas, se estivéssemos completamente vivos e inteiros, nenhum prazer seria ordinário ou comum demais para levar à adoração. Preciso aprender os hábitos de adoração intencionalmente, sair da minha cabeça e parar para notar as cores nos olhos da minha filha ou o som da chuva na nossa varanda. Parte de mim, o superintendente geral do meu cérebro, pode se sentir culpada pelos momentos em que eu desacelero para usufruir da beleza ao meu redor. Chá e uma hora vazia podem parecer frívolos ou um desperdício. Eu me sinto culpada por não fazer algo mais importante com o meu tempo, como lavar a roupa, organizar as contas domésticas, encontrar os meus vizinhos, trabalhar, me voluntar para algo ou servir aos pobres. É claro, essas coisas são importantes de fazer e formas boas e necessárias de usar o tempo, mas é preciso forçar para usufruir do mundo e precisamos exercitar um tipo de músculo para celebrar e nos alegrar. Se negligenciamos o exercício desse músculo, se nunca saboreamos uma tarde lenta, se sempre precisamos estar limpando a frigideira ou nos voluntariando para fazer algo na igreja ou aumentando nossas horas de trabalho, vamos nos esquecer de notar a beleza e perder a realidade inegável da bondade que o prazer nos treina para ver. Precisamos assumir a prática, o privilégio e a responsabilidade de notar, saborear, aproveitar para que, usando a frase de Anne Dillard, a criação não precise tocar para uma plateia vazia. Há alguns anos atrás, tão poucos meses antes do nascimento da minha primeira filha, eu estava completamente exausta. Parecia que a minha vida e o meu corpo eram a propriedade de uma ditadorazinha minúscula e adorável. Tinha sido um ano de transições e, além de uma nova maternidade, havia muitas reviravoltas e tribulações na minha vida. Durante esse período, eu me reuni com o meu sábio amigo e mentor, o Padre Kenny. Reclamei com ele que eu não sabia do que abrir mão na quaresma. Eu me sentia sobrecarregada. Ele me disse: "Você não precisa abrir mão de nada. Toda a sua vida é uma quaresma nesse exato momento." Ele me disse para retornar à prática do prazer e intencionalmente abraçar a alegria como uma disciplina. Então, na quaresma daquele ano, eu ia na minha cafeteria favorita uma vez por semana e aproveitava um vanilla steamer e um romance. Era uma disciplina, é claro, em que exigia compromisso e organização das coisas do bebê e deixar o trabalho de lado, mas não era abnegação. O rigor da maternidade, do ministério e de simplesmente ser adulta num mundo caído tinha me drenado. Eu estava crua, irritável, subnutrida e no limite. Dar espaço a uma hora de pura diversão começou a encher o meu vazio com um tipo de alegria mais densa. Eu li O Livro das Angústias de Walter Wangerin, o romance perfeito para a quaresma. Eu acabei de ler na época da Páscoa, numa viagem de família. Enquanto lia sobre o herói, a vaca Dan, dando de mamar a um coiote faminto e temeroso, eu me vi de joelhos, soluçando. Deus me confortou poderosamente por meio dessa cena, me falando de seu amor,
provisão e cuidado por mim. Deus me encontrou, me destruiu, na verdade, por meio daquele romance de uma forma que eu só posso descrever como mística. Mas eu não tinha ideia do que aconteceria quando iniciei a disciplina do prazer. Uma das experiências mais intensas de cura na minha vida veio como uma surpresa completa depois de eu simplesmente ter dado espaço a aproveitar algo só por aproveitar. O prazer é uma dádiva, mas pode virar um ídolo. Nós exageramos e nos viciamos. O que antes era um presente torna-se uma armadilha. Caroline Arendts explora as ideias de Lewis sobre prazer num ensaio sobre o seu amor por chili com queijo, dizendo: a satisfação que sentimos ao receber um prazer-necessidade, água para saciar a sede, por exemplo, ou se coçar, é intenso, mas de curto prazo. Mas com prazeres apreciação, coisas não essenciais que nos acordam para o deleite, como cheiros e gostos deliciosos e cenas belas, a sensação se intensifica com o tempo. A ganância, o clamor repetitivo por um bis, digamos, de um risco de café preto ou de um queijo extra cremoso, pode transformar um prazer de apreciação em um prazer de necessidade, drenando-o de toda uma satisfação mais duradoura. O clamor por um bis, a demanda de mais e mais e mais ainda, pode tornar um prazer saudável num vício. Nós nos tornamos insaciáveis. Nossa capacidade de usufruir de algo se diminui na medida em que se torna um falso Deus. Somente Deus pode ser tanto adorado quanto usufruído. Todas as outras coisas foram feitas para serem usufruídas no seu lugar próprio, na medida em que fluem do Deus que merece toda adoração. Arendts resume: a resposta, Lewis defende, não é evitar o prazer, mas tê-lo e lê-lo apropriadamente. Recebê-lo de mãos abertas, tanto como dádiva quanto como mensagem. Esse tipo de alegria necessita de discernimento. Pode ser uma dádiva se empacotar num cobertor e me perder num show de TV, mas também podemos morrer de rir. O meu prazer no vinho, no chá ou no exercício físico é bom em si mesmo, mas ele pode se tornar desordenado. À medida que aprendemos a praticar o prazer, também precisamos aprender a arte do discernimento, como usufruir corretamente, ter e ler o prazer bem. Há um relacionamento simbiótico, um cross-training, por assim dizer, entre os prazeres que encontramos no culto congregacionais e os da minha xícara de chá ou num cobertor quentinho ou no cheiro de pão sendo assado. Lewis lembra que é preciso aprender a caminhar antes de poder correr. Nós não poderemos adorar a Deus nas ocasiões mais elevadas se não tivermos aprendido o hábito de fazê-lo nas mais comezinhas. Na melhor das hipóteses, nossa fé e nossa razão nos dirão que ele é adorável, mas não o teremos encontrado, nem provado e visto. Esses pequeninos momentos de beleza nos nossos dias nos treinam nos hábitos de adoração e discernimento. E o prazer e a formosura do nosso culto congregacional nos ensinam a procurar e receber esses pequenos momentos nos nossos dias. Juntos, eles nos treinam na arte de notar e de se alegrar com a bondade e a arte de Deus. Algumas semanas atrás, enquanto eu ia caminhando para o trabalho, estando numa esquina perto de uma loja de pneus e peças de carro, esperando para cruzar a rua, ouvi subitamente alguns sinos da igreja começarem a tocar, altos e longos. Eu congelei arrepiada. Eles eram belos, um momento de transcendência bem no meio dessa rua encardida. A glória estava bem do lado do desconto em pneus e peças de carros. O culto litúrgico anglicano tem sido chamado de, às vezes, jocosamente, cheiros e sinos, por causa da maneira sensorial com que os cristãos têm adorado historicamente. Cheiros, o doce e pungente cheiro do incenso, e sinos, como os que ouvi no meu bairro, que tocaram numa igreja católica. Na minha igreja, nós tocamos os sinos durante a celebração da Eucaristia. O acólito, a pessoa frequentemente uma criança assistindo o ministro, toca os sinos enquanto o nosso pastor prepara a refeição da comunhão. Não há nada de mágico com esses sinos, nada de supersticioso. Eles são só sinos. Nós os tocamos na liturgia eucarística como uma forma de dizer: preste atenção. Eles são um alarme para despertar a congregação,
para nos cutucar até prestarmos atenção, nos dizendo para tomar nota, nos sentarmos, nos inclinarmos para a frente e notarmos Cristo em nosso meio. Precisamos desse tipo de beleza corpórea, cheiros e sinos, no nosso culto congregacional e precisamos deles no nosso dia ordinário para nos lembrar de tomar nota de Cristo bem onde estamos. Dostoiévski escreveu que a beleza salvará o mundo. Isso pode parecer só uma hipérbole, mas, à medida que a nossa cultura cada vez mais rejeita a ideia e linguagem da verdade, o papel da igreja como arauto da beleza é um poderoso testemunho para o Deus de toda beleza. Miss Loves escreveu no seu poema Mais um Dia: ainda que o bem seja fraco, a beleza é muito forte, e quando as pessoas deixam de acreditar que bem e mal existem, somente a beleza os alcançará e os salvará, de forma que eles ainda saibam como dizer: isto é verdadeiro e aquilo é falso. Sermos curadores da beleza, do prazer e do deleite é, portanto, uma parte intrínseca da nossa missão, uma missão que reconhece a realidade de que a verdade é bela. Esses momentos de amabilidade, um bom chá, árvores despidas e sombras suaves são sinos de igreja. Na minha miopia, eles me cutucam para que eu preste atenção e me lembram de que Cristo está em nosso meio. Ele é a música da verdade cantada por seu povo ao redor do mundo, ecoando na minha rua ordinária, derramando até a minha sala de estar.